Boa noite, gente. Dê um sorriso à pessoa que está do seu lado, fala para ela como é bom te ver aqui. Oh, glórias. Nós queremos saber se tem alguém aqui hoje pela primeira vez, nós queremos entregar um presente para você. Só levanta a sua mão assim, nós vamos até onde você está, se tiver alguém aqui vindo pela primeira vez. Também online, estamos transmitindo online? Estamos sem internet hoje, né? Então não estamos transmitindo online, mas a palavra está sendo gravada, certo? Glória a Deus. Queridos, que bom estar aqui com você. Nós estamos hoje terminando uma série de palavras sobre batalha espiritual. Quantos aqui estão enfrentando uma guerra na sua vida? Quem está enfrentando uma batalha na sua vida? Que bom, Deus está adestrando suas mãos para que você se torne cada vez mais forte. Eu quero te dar uma boa notícia. O final já está escrito e no final você vence. Diga à pessoa que está ao seu lado, no final você vence. Amém? Está escrito. Vamos orar então? Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos em teu nome, Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse culto de adoração ao Senhor Jesus, ao nome poderoso de Jesus. E nós queremos te pedir agora, doce Espírito de Deus, vem trazendo revelação na tua palavra, Senhor. Não somente informação, mas revelação e transformação nas nossas vidas. Renova a nossa fé e que nossos olhos se abram para que possamos compreender a tua vontade e que o teu poder se manifeste aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vimos uma série de armas que o Senhor nos dá, descritas lá em Efésios capítulo 6. E as armas que nós vimos são capacete da salvação, diga comigo, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. E tem mais uma que nós falamos semana passada aqui, qual que é? A oração. Muito bem, uma salva de palmas para você. Bom demais. Hoje nós vamos falar sobre o fechamento de tudo isso, porque quem se prepara com armas está se preparando para uma guerra. E o apóstolo Paulo, ele fala que tem o depois da guerra. Como é que é? Porque às vezes a gente só fica falando da guerra, né? Parece que a nossa vida é só guerra, é só luta, é só batalha. Mas eu quero te dar uma notícia, tem o pós-guerra também. E o pós-guerra já destruiu muitas pessoas. Tem muita gente que venceu na batalha, mas depois da batalha, ela perde. É possível isso? Bom, o apóstolo Paulo ele nos mostra isso. Efésios capítulo 6, versículo 13. Olha o que diz aqui. Por isso peguem, eu vou ler sempre na versão NVT, se puder botar na versão NVT, eu agradeço. Ah, na internet não consegue? Então vamos nessa aqui mesmo. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer. Conseguiu? Que bom. Então, nessa versão diz: portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor na palavra de Deus. Então, o tema dessa palavra é permanecendo de pé após a guerra. Permanecendo de pé. Momento que termina a batalha, é momento que termina aquela pancadaria espiritual para todo lado, não é? É o momento que você estava mais orando, é o momento que você estava mais jejuando. Muitas vezes Deus permite dores das nossas vidas. Tem um ditado crentez que diz assim: se ele não vem pelo amor, vem pela dor. De certa forma, isso tem razão. Por quê? Tem muita gente que não vem apenas com um convite educado. Vamos lá frequentar a igreja, vamos numa minha célula, né? Vamos lá. A pessoa não vem, mas aí, daqui a pouquinho, aparece um problemão na vida dela. Um problema de saúde, um problema financeiro, um problema de relacionamento. E aí a pessoa
se lembra daquele convite feito. Aí ela vem na dor. Aí ela está disposta, como deve estar mesmo, disposta a vir no altar e orar e jejuar, fazer campanha, e a pessoa entra, a pessoa luta. Eu já vi diversas pessoas sendo curadas. Eu lembro de um caso de uma pessoa que foi curada de leucemia. Ela entrou numa campanha, ela entrou numa guerra, ela jejuou, ela orou, ela era fiel no seu dízimo, na sua oferta. Tudo que a palavra de Deus mandava ela fazer, ela fazia e ela obteve a vitória. E, queridos, se você cumprir a palavra de Deus na sua vida, você vai obter vitória. Porque a palavra de Deus é a verdade e ela se cumpre na vida de todo aquele que a obedece. Só que depois, a pessoa ficou rica, ganhou dinheiro, começou a sair todo final de semana para a sua casa de praia. Comprou um barco. E aí ela já não podia mais vir, começou a dar desculpas. Não, eu tenho que ver meu barco. Não, agora eu tenho que ir lá porque tem que pagar o caseiro. Eu tenho que ir lá no final de semana, não vou deixar minha família, né? Tem que ir lá. E a pessoa foi pouco a pouco se desviando, deixando. Ela tinha vencido, ela conquistou uma vitória poderosíssima, uma batalha poderosíssima, venceu uma leucemia. E logo depois, não permaneceu de pé. Perdeu uma guerra na sua vida. Querido, permanecer de pé. Nós vamos ver hoje aqui alguns exemplos de pessoas que permaneceram de pé após a batalha. E eu quero começar dizendo para você que permanecer de pé é uma demonstração da graça de Deus. Lá nesse mesmo texto diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E Isaías 40:31 diz assim: os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. A nossa vida, ela certamente, a vida de todos nós aqui, talvez os mais jovens, ainda não tenham enfrentado suas maiores adversidades na vida, mas certamente você já enfrentou. A nossa vida, Jesus ele nos compara muitas vezes como árvores. Você já viu isso? Lembra de um homem que ele era cego e ele teve que ter 2 ministrações de Jesus. Na primeira ministração, ele disse que começou a ver pessoas como árvores, pareciam árvores. E depois Jesus ministra novamente e ele vê completamente, vê a realidade. E nós vemos Jesus, ou a palavra de Deus, comparando o povo de Israel com uma figueira ou oliveira, melhor dizendo, mas também fala de figueira. Enfim, árvore. A árvore, ela tem raízes. Diga comigo, raízes. Você já percebeu, estamos tendo uma tempestade agora, acabou de chegar a menina do tempo aí, né? Lá em Ribeirão Preto, né? Terrível tempestade, e nós vemos as árvores. É impressionante, eu vi um filme que falou sobre o tsunami, e a pessoa, né, parece uma família que foi salva, e grande parte dessa família foi salva porque se agarrou numa árvore. O tsunami levou embora, quebrou até o hotel onde ela estava, despedaçou um monte de coisa, mas a árvore permaneceu. Por que a árvore permaneceu? Por causa das raízes. Pergunte à pessoa que está ao seu lado, como estão suas raízes no reino de Deus? Suas raízes estão firmes? Suas raízes estão profundas? Deixa eu te falar uma coisa, a raiz, ela nasce da noite para o dia? Cogumelo tem raiz? Cogumelo tem uma raiz pequenininha. Se você pegar o cogumelo, pluf, ele sai na mesma hora. Por quê? Raiz pequena. Você consegue fazer isso com um carvalho? Você consegue pegar uma mangueira, pegar e vamos arrancar essa mangueira aqui. Por quê? Tem raiz. Raiz demanda tempo, sim ou não? A raiz cresce para cima ou para baixo? Para baixo. Alguém vê a raiz? Ninguém está vendo o momento que você está lá orando, que você está lá jejuando, que você está lá permanecendo de pé, que você fica anos e mais anos e não vê nenhum frutinho, não vê nada crescendo para cima, você está crescendo para baixo. A sua vida financeira muitas vezes não rompe, seus relacionamentos não rompem, você não vê sua célula rompendo, você não vê as coisas frutificando, não vê as coisas acontecendo. Deixa eu te falar, suas raízes estão crescendo.
se você permanecer firme no Senhor, porque tem muita gente que abandona nesse momento em que as raízes estão crescendo, mas os frutos ainda não apareceram. Após um tsunami, após uma tempestade, aquela árvore, ela pode ficar de pé, mas ela pode ter galho quebrado. Os frutos podem ter subido, as folhas podem ter desaparecido, mas ficou a raiz, o tronco ficou ali. E vai passar um tempo, vai passar o tsunami, vai passar a tempestade, e aquela árvore vai voltar a florescer, aquela árvore vai voltar a frutificar, aquela árvore vai voltar a ser uma árvore frondosa, porque ela está firmada. E assim, querido, é todo aquele que está firmado na palavra do Senhor. A Bíblia diz que no tempo certo dará o seu fruto. Salmo capítulo 1, versículo 1, não estava programado, mas o Espírito Santo me trouxe à memória agora esse texto. Salmo 1, versículo 1 diz: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pode passar, nós vamos até o 3. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Versículo 3. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ela prospera em tudo que faz. Olha para a árvore que está do seu lado aí e fala assim: suas raízes estão crescendo, permaneça firme. Amém? Pergunta para ela: você é uma mangueira, bananeira, oliveira, macieira? Que árvore é essa aí? Ou você é um cogumelo? Vê se tem cara de cogumelo essa pessoa aí. Cogumelo tem raiz pequena. Em nome de Jesus, não teremos cogumelos aqui. Em nome de Jesus. A Bíblia nos compara a carvalhos de justiça plantados na casa do Senhor. Tem muita gente que depois da batalha venceu, conquistei, obtive a vitória aqui no culto de fé e milagres. E aí sai. Não. A Bíblia diz que carvalhos plantados na casa do Senhor. Querido, fica firme. Diga a pessoa que está ao seu lado: fica firme, permaneça de pé, em nome de Jesus. Permanecer de pé não significa sair da guerra sem marcas. Isso aqui é forte, gente. Nós vemos na Bíblia diversos homens que passaram guerras ou batalhas tremendas. Por exemplo, José. José foi parar numa prisão. Prisão é um lugar bacana, sim ou não? Terrível. Você acha que ele não levou consigo marcas daquela prisão? José ficou alguns anos ali naquela prisão. Certamente ele obteve marcas ali naquela prisão. Jó, ele enfrentou uma batalha terrível. Você acha que Jó não teve questões emocionais, tristeza? Perdeu 10 filhos num dia só. Perdeu tudo que tinha no mesmo dia. Você acha que ele não teve marcas? Davi enfrentou grandes batalhas. Você acha que Davi não tinha cicatrizes? E o nosso Senhor Jesus? Ele chega para Tomé e fala: você não queria ver as marcas? Está aqui as marcas dos meus cravos nas minhas mãos. Você não queria ver a minha marca? Está aqui a marca da lança que perfurou o meu lado. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte, mas ele carregou marcas. Ele carregou marcas. Nossas marcas testemunham das nossas batalhas. As nossas marcas nos seguirão. Nossas cicatrizes não são para nos destruir nem ser motivo de vergonha. Pelo contrário, é para engrandecer o nome de Jesus na nossa vida. Outras pessoas serão inspiradas por causa das suas cicatrizes. Não se envergonhe por causa das suas cicatrizes. Talvez você teve perdas na sua vida. Talvez você perdeu oportunidades. Talvez você perdeu pessoas. Talvez você perdeu situações na sua saúde. Talvez você teve perdas financeiras. E talvez você carregue marcas por conta disso. Querido, Deus, Ele não quer que você fique lamuriando por isso. Deus, Ele quer que isso sirva assim como uma marca, uma cicatriz que vai glorificar o nome de Jesus, porque você permaneceu de pé, apesar dessas marcas. Você venceu. Diga à pessoa que está ao seu lado: você não precisa esconder suas cicatrizes.
Elas vão contar a história da graça de Deus na sua vida. Terceira permanência de pé que eu quero dividir aqui com você, o significado disso. Depois da guerra começa outro desafio: permanecer saudável espiritualmente. Como assim? Na época da guerra, como eu disse, você jejua, você ora, você vem no culto, todo culto. Tem culto hoje, eu estou lá. Você vem no arena, você vem no domingo de manhã, você vem no domingo à noite, você vem na terça-feira às 20 horas, tem célula, eu vou na célula na quarta-feira. Não, agora tem o Start Service agora, sábado, eu vou no Start Service, tem o Sara Empresa domingo, eu vou no sábado de manhã, eu vou no Sara Empresa, eu vou em tudo. Quando a pessoa está na dor, está na batalha, a pessoa, ela entra para valer. Só que aí depois, como eu disse, muita gente relaxa. Eu quero até aproveitar. Eu não sei se vocês viram que a nossa seleção de vôlei masculina, pela primeira vez na história, não entrou para disputar as oitavas de final, né? não conseguiu evoluir, perdeu. E eu fiquei sabendo, eu não vi ainda, gostaria de ver, minha nora Gabriela depois vai me mostrar, porque ela é uma pessoa do digital, que apareceu um dos jogadores durante, não sei se entre um intervalo de jogo, Bernardinho dando instrução e falando, e aí teve um jogador que falou assim: relaxa, relaxa. É tempo de relaxar? Era tempo de relaxar? Era tempo de jogar as armas? Tem muita gente que depois da batalha, relaxa. Davi, ele perdeu a maior batalha da sua vida, que foi na sua casa, quando ele relaxou. A Bíblia diz que era tempo dos reis saírem à guerra. E a Bíblia diz que Davi estava no palácio assistindo série da Netflix. Entendeu? Estava lá tranquilão, roupão, chinelão, andando no palácio, acordou ao meio-dia. Estou com vitória, está tudo ganho. Foi nesse momento, relaxado, que Satanás o tentou, oferecendo uma proposta dele adulterar com Batseba. Ele adultera com aquela mulher que tinha um marido, e o marido estava na batalha, estava na guerra. E ele ainda manda matar aquele marido. Quem está relaxado acaba criticando o outro que está na batalha, que está na guerra, acaba prejudicando o outro que está lá na batalha, que está lá na guerra. Davi, portanto, ele perde a maior batalha porque ele relaxou. Elias, a Bíblia fala que ele matou centenas de profetas de Baal. O poder de Deus se manifestou ali, caiu fogo do céu. E Elias vai e foge depois de uma mulher chamada Jezabel. E a Bíblia fala que ele dorme. Foi um sono profundo, de tristeza, o emocional venceu ali, porque ele falou: eu não sou melhor do que os meus pais, mas ele relaxa. Cadê Deus ali na hora de Elias? Onde Deus está? Não, ele agora utiliza das armas humanas, carnais, e relaxou. E Elias relaxou. E aí, querido, a missão de Elias acabou aqui na terra. Teve algo que foi sobrenatural, foi arrebatado aos céus, mas ele teve que suceder, a sua posição foi sucedida por Eliseu. Foi naquele momento que ele entregou a sua posição para Eliseu. Então, querido, diga à pessoa que está ao seu lado assim: não relaxe. Fica firme. Não abaixa a sua guarda porque a batalha terminou. Permaneça firme, permaneça de pé em nome de Jesus. Amém? Permanecer de pé também significa continuar no mesmo lugar de fidelidade. A mesma obediência, a mesma santidade, o mesmo amor. Jó 42, 5 e 6. Diz assim, vamos ler esse texto. Jó, você já ouviu falar, como eu disse aqui, a história, um pouco da história de Jó. Os estudiosos dizem que demorou mais ou menos 9 meses. Tudo o que aconteceu lá em Jó, depois leia o livro de Jó, são 42 capítulos, e eu estou lendo agora o final. E você não vai brigar comigo, porque o final já está escrito, então vou te dar um spoiler aqui, porque tem gente que briga quando dá o spoiler, vai ler a Bíblia, porque aí você não vai ter spoiler nenhum, você vai já saber o que está revelado no final daquela batalha toda. Olha o que Jó fala. Antes
eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Jó é um sinônimo de alguém que permaneceu de pé após a batalha. Jó poderia ter ficado chateado até com Deus. Como é que o Senhor permitiu isso, Deus? Como o Senhor permitiu os 10 filhos? Como o Senhor permitiu eu perder tudo? Como o Senhor permitiu eu perder minha saúde? Eu sempre fiz tudo certo. Sempre fiz tudo certo. Mas Jó, ele permaneceu fiel, ele permaneceu de pé, ele permaneceu confiando em Deus, ele permaneceu fiel a Deus. Querido, permaneça fiel a Deus. Pode estar tudo dando errado ao teu lado, permaneça fiel ao Senhor. No tempo certo, teus frutos vão aparecer. Lembre-se, nós somos como árvores plantadas na casa do Senhor. Em nome de Jesus. A guerra não afastou Jó de Deus. A guerra aprofundou o seu relacionamento com Deus. As guerras das nossas vidas não podem... Olha, querido, uma das estratégias de Satanás é fazer com que você pense que o mal que está ocorrendo com você é proveniente de Deus. Ele começa a trazer esse pensamento, falando assim: será que está valendo a pena você permanecer fiel no seu dízimo e oferta? Será que está valendo a pena você continuar lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, orando todo dia? Será que vale a pena mesmo você ir ao culto? Será que vale a pena mesmo você permanecer firme numa célula? Será que vale a pena isso tudo? Olha para a tua vida, olha o que está acontecendo. Queridos, isso é uma batalha que nós vivemos e enfrentamos na nossa mente. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dar essa palavra para você permanecer de pé, porque a tua hora vai chegar na hora certa se você permanecer fiel, e o que Deus está fazendo é se revelando a você. Porque enquanto a batalha está acontecendo, enquanto a tormenta está acontecendo, você verá a presença do Senhor, que diz que Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Na hora da adversidade, Deus estará com você, aleluia. Deus estará com você, é na hora. Ele é socorro bem presente, é na hora. Não é depois, não é antes, não é durante, é ali no fogo. A Bíblia fala que Deus estava presente com os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que haviam 4 homens na fornalha, entraram 3, mas na fornalha apareceram 4 homens, apareceu um, e a Bíblia fala que Nabucodonosor olhou aquele homem e ele achou assim: é um filho de Deus, é algo sobrenatural, é algo, ele viu ali o próprio Senhor andando com aqueles 3, porque na fornalha, na adversidade, Deus estará com você, meu irmão. É na adversidade. Então diga à pessoa que está ao seu lado mais uma vez: permaneça de pé, Deus está com você. E por fim, permanecer de pé transforma você em uma testemunha viva. Permanecer de pé vai fazer de você um milagre que sobreviveu, que venceu. Paulo e Silas na prisão são um exemplo disso. Paulo e Silas, eles foram parar na prisão, e muita gente poderia dizer: poxa, esses camaradas, eles estão dando a vida pelo Evangelho. Eles estão honrando a Deus, eles entregaram tudo, eles se dispuseram para serem missionários, enfim, e eles foram parar na prisão. Mas a Bíblia fala que ali na prisão, Paulo e Silas adoravam a Deus. Paulo e Silas louvavam ao Senhor. E ali na prisão veio o livramento de Deus. Ali na prisão veio o socorro de Deus. Enquanto eles louvavam, o socorro apareceu. E nós vemos, querido, que por conta disso, por causa disso, o carcereiro e a sua família foram salvos. Eles viram um testemunho. A marca, eles receberam chibatadas. Eles foram aprisionados, isso é com a reputação de um homem. Eles estavam ali, mas eles permaneceram de pé. Eles permaneceram firmes. Eles permaneceram louvando ao Senhor. Eles permaneceram crendo que Deus é bom. Diga: Deus é bom. Diga: em todo tempo, Deus é bom.
Deus é bom em todo tempo. Deus continuava sendo bom ali com Paulo e Silas, mesmo eles ali na prisão. E aquilo ali serviu de inspiração para que o carcereiro falasse: eu quero esse Deus, eu preciso desse Deus. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Será que a sua vida tem sido um testemunho como esse? Será que as pessoas têm visto na sua vida essa permanência fiel? Independentemente do que você esteja passando, você permanece firme ou da sua boca tem saído reclamação, murmuração? Você tem sido uma má testemunha daquilo que Deus é e daquilo que Ele faz? Querido, permaneça de pé. Permaneça de pé, não relaxe. Satanás tem, a estratégia de Satanás não é apenas fazer você sofrer, mas é fazer você desistir. Ele não quer apenas que você sofra, ele não quer apenas te torturar, ele quer que você desista da sua fé. Enquanto a vontade de Deus, o desejo de Deus, o objetivo de Deus é que você permaneça. Por isso Jesus diz lá no livro de Apocalipse: sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, querido. Seja fiel, se necessário for, até morrer. Seja fiel a Deus. A Deus. Eu lembro de uma vez que eu estava em casa com a Roberta. Os meninos eram pequenos, se eu não me engano, não sei se só estava com o Bernardo, mas acordados de madrugada, fazendo os meninos dormirem, né? Um deles dois aí, então, somente a Roberta. Eu não tinha o que ela tinha, né? Que é um leitinho, né? Materno. Então, não podia ajudar muito, mas ela podia. E aí ela foi assistir, enquanto estava lá amamentando, cuidando, apareceu uma luta do UFC, MMA. E ela estava vendo uma luta do Anderson Silva com Chael Sonnen, é isso? Chael Sonnen. Essa é uma luta que teve 5 rounds, e o Anderson Silva apanhou os 5 rounds. No final do 5º round, o camarada deu lá uma virada e deu uma, se eu não me engano, um mata-leão, uma chave de braço, não sei o que foi, um golpe lá, um triângulo, deu um triângulo lá, um jiu-jitsu no cara e ganhou a luta. A Roberta, ela já ia dormir, e aí ela falou assim, já era, acabou a luta. E no final, o cara vence. O que fez o cara vencer? Essa resiliência. Essa permanência em ficar de pé, essa permanência em não querer desistir. Normalmente os lutadores que vencem não são aqueles que são mais aguerridos, que mais atacam, que mais sabem os golpes, mas são aqueles que mais sabem apanhar, que mais sabem resistir. Mike Tyson é um outro exemplo. Ele acabou perdendo porque não conseguiu resistir a Evander Holyfield. Estou olhando aqui para o meu filho, Bernardo, porque ele gosta de boxe também, né? Evander Holyfield foi o cara que ganhou e usou dessa estratégia. Gente, isso é uma estratégia que Satanás usa o tempo todo. Eu fico imaginando no mundo espiritual, o diabo batendo em Jó. Primeiro tirou seus bens, depois matou seus filhos, depois tirou a saúde dele e ele permaneceu ali. Depois ainda vieram os amigos, né? Usou amigos para trazer acusação contra ele, falando: você está colhendo o que você plantou. O que é isso? Jó era um homem íntegro, era um homem reto. Deus estava permitindo aquela situação para abençoar ainda mais a vida de Jó. Ele teve tudo em dobro depois daquilo. E Jó permaneceu fiel. Querido, o diabo muitas vezes ele quer derrubar a sua vida, mas ele não vai conseguir vencer você. Fala para a pessoa que está ao seu lado: permaneça de pé, permaneça firme. Deus vai te honrar, em nome do Senhor Jesus. Quantos recebem dessa palavra sobre sua vida? Fica de pé, porque nós vamos orar nesse momento. Pode dar uma salva de palmas a Jesus, amém? Fecha teus olhos, deixa essa palavra cair no seu coração.